Olá, vamos estudar hoje o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora. Agora já vamos partir para o final do curso e vamos entrar em comunhão com Deus, com Jesus nosso Mestre, com a espiritualidade amiga, responsável por este nosso estudo, para que esteja conosco, nos orientando, nos amparando, para que assim possamos compreender um pouco melhor todos os ensinamentos que o Mestre veio nos trazer. Hoje vamos ver o capítulo 20, versículos 1 a 16 de Mateus, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para sua vinha. Tratou com eles um dinheiro por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora, saiu de novo, e igualmente perto da nona, e fez o mesmo. Finalmente, pela 11ª hora, encontrou ainda outros na praça, e perguntou-lhes: Por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos, até os primeiros. Vieram aquele na 11ª hora e receberam cada qual um dinheiro. Chegado por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um dinheiro. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, advertiu a um deles: Meu amigo, não te faço justiça. Não contrataste comigo um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com mau olho que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 20, versículos de 1 a 16. Vamos entender como era o horário judeu na época de Jesus. A primeira hora, ela era das 6 da manhã até às 7. A segunda, das 7 às 8, e assim sucessivamente. A terceira, a quarta, até o final do dia, que seria a 12ª hora. A primeira hora, quando o pai de família foi contratar trabalhadores para sua vinha, seria às 6 horas da manhã. A segunda vez que ele saiu, na terceira hora, seria às 9 horas da manhã. A sexta hora seria o meio-dia. A nona hora seria às 15 horas, entre as 15 e as 16 horas, ou entre 3 e 4 horas da tarde.
a 11ª hora seria às 5 horas da tarde. E a 12ª hora seria às 18 horas ou 6 horas da tarde, quando terminou o trabalho. Então, nós paramos para pensar e perguntamos: é justo todos receberem igual? A princípio, dá-nos uma sensação de que este pai de família não foi justo, né? Será que nós, pensando assim, nós estamos pensando corretamente? Então, vamos pensar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho o que a parábola está querendo nos dizer, né? Então, nós trabalhamos para garantir a nossa sobrevivência, né? E esperamos sempre um pagamento justo, que todos aqueles que trabalham tenham o seu salário. E uma vez que temos necessidades básicas, de forma que todos que trabalham devem ser pagos de forma igual, né? Um denário ou um dinheiro para cada um. Esse seria o nosso primeiro pensamento, no sentido assim, de justiça para todos os trabalhadores, né? Os últimos contratados, nós temos que pensar aí também que os últimos contratados não tiveram culpa. Eles estavam à disposição do Senhor, porque ele pergunta, né, por que vocês estão aí ainda parados? E eles falam, porque ninguém nos contratou, né? Então eles estavam lá, eles estavam dispostos a trabalhar, né? Então, esse Senhor, ele quis no seu íntimo ajudar esses trabalhadores que, apesar de não ter tido a oportunidade do trabalho, eles estavam à disposição do trabalho, né? E hoje em dia nós já vemos esse pensamento de justiça e de auxílio àqueles menos favorecidos em muitos países, né? No nosso país mesmo nós temos o seguro-desemprego, né? Agora, com esse problema da pandemia, o auxílio emergencial, que é uma ajuda àqueles que estão à disposição do trabalho, mas que não conseguiram esse trabalho, né? E aí também nós precisamos pensar que pode ser que os últimos trabalhadores tenham se empenhado mais para o seu trabalho. Tem vista que ficaram o tempo todo lá, à disposição, esperando um emprego, que eles tenham se colocado à disposição do seu Senhor e feito o melhor de si na execução deste trabalho, né? Enquanto que os trabalhadores da primeira hora, eles passaram o dia todo na casa do Senhor, eles sabiam que estavam garantindo o seu sustento, né? E que dividiram as suas tarefas durante todo o tempo. Eles tiveram um tempo para dividir isso, para planejar as suas tarefas, enquanto que os da última hora não tiveram todo esse tempo. Eles precisaram executar a sua função de uma forma o melhor que eles pudessem e o mais rápido possível, né? E aí nós vemos somente a quantidade de hora. E para Deus a quantidade não é importante. O tempo para a execução do trabalho não é importante. Para Deus o que é importante é a qualidade do trabalho, né? Então, para o senhor pai de família, o que importou para ele foi o trabalho executado e não o tempo que esse trabalho demorou para ser executado. Nós pensamos assim porque nós somos muito materialistas, né? E aí ele fala, né?
Vês com mau olho que eu seja bom? Quer dizer, vocês estão me criticando por eu fazer o bem aos outros trabalhadores, por eu estar auxiliando aqueles que precisam tanto quanto vocês, né? Então, ele, na sua justiça íntima, ele deu a cada um aquilo que ele achou que era o justo pelo trabalho desempenhado, e não pelo tempo que esse trabalho durou. E vamos ver o significado espiritual desta palavra, né? O pai de família significa Deus. A vinha significa o universo. Os trabalhadores são nós, os seres humanos. Os trabalhadores na vinha são aqueles que trabalham no bem, né? As horas pode ser qualquer período do tempo, né? Desde os primórdios da civilização até hoje. E o salário seria a nossa felicidade, a nossa paz pela conquista daquilo que fizemos de bom para a nossa evolução espiritual. A quem muito foi dado, muito será pedido. Todo trabalho de espiritualização deve ser atendido com presteza e devotamento a Deus. Como bom patrão, nos retribuirá com justiça e generosidade. Quer dizer, Deus, ele espera de nós o melhor que tivermos para a execução do nosso trabalho no bem, né? E certamente ele nos retribuirá com justiça. Tudo aquilo que fizermos de bem, que fizermos de coração puro, que fizermos com alegria e presteza àqueles que necessitam, aqueles que de alguma forma esperam algo de bom de nós, né? Todos receberemos o mesmo pagamento, independente do tempo de trabalho desempenhado. E o que é esse nosso pagamento? É a nossa paz, a nossa felicidade. Jesus nos ensina a aceitar sem revolta tudo que nos couber na vida, pois recebemos sempre o que melhor nos serve e de acordo com o nosso merecimento. Então, tudo nós temos que aceitar aquilo que recebemos, porque tudo que nós temos, tudo aquilo que vivemos é para o nosso bem. A nossa vida está totalmente programada para que possamos elevar-nos, para que possamos garantir o nosso progresso espiritual, galgarmos o caminho da paz e o caminho da felicidade. Então, as dificuldades, muitas vezes as dores, também são necessárias para que possamos renovar os nossos sentimentos, renovar o nosso trabalho, no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho do amor, né? Jesus também, com essa parábola, ele vem combater o orgulho, o nosso orgulho, né? Porque nós achamos que nós trabalhamos mais, nós merecemos mais. Nossa, nós ficamos mais tempo devotados ao Senhor, então nós merecemos um pagamento maior, melhor, né? E aí ele nos ensina que as reiteradas vezes, né, que o Senhor sai para convidar e assalariar novos trabalhadores, significa a constância com que somos chamados a realizar nossas tarefas.
e o pagamento será sempre de acordo com o nosso esforço, perseverança e dedicação. Nem sempre proporcional ao tempo gasto para as nossas conquistas definitivas, em busca do nosso aperfeiçoamento no caminho da evolução. Então, cada um tem o seu tempo para conseguir a sua evolução, a sua reforma íntima, a sua melhora, para galgar os caminhos, né, da luz, o caminho da felicidade, né? Jesus pretendia abater o orgulho e animar os esforços dos menos favorecidos, enchendo de coragem os pecadores que se arrependiam, mostrando-lhes que a questão não era de religião, nacionalidade ou classe social, mas de dedicação e merecimento daqueles que, mesmo tardiamente, tinham conhecimento e punham em prática as verdades evangélicas. Então, não tem problema quanto tempo nós demoramos para adquirir o conhecimento. Não tem problema quanto tempo demoramos para colocar em prática este conhecimento. O que importa é o bom trabalho, é a obra no bem, é a alegria dessa prestação de serviço, né? É a dedicação. É isso que vai importar para Deus. Não é o tempo que vamos demorar na prática deste trabalho, e sim a qualidade desse trabalho. Quem são os trabalhadores, né? Então vamos analisar um pouquinho os trabalhadores da primeira hora, né? Os trabalhadores da primeira hora seriam os profetas, aqueles que vieram primeiramente, os iniciadores da obra divina, né? Moisés, com a Tábua das Leis, são esses os da primeira hora, aqueles que iniciaram a obra divina. Os das horas sucessivas são os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, todos aqueles que vieram trazendo novamente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, trazendo a palavra de Deus, né, os seus ensinamentos, as suas leis, incentivando a humanidade ao progresso espiritual, né? E os da última hora são todos aqueles, né, bons espíritas que aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores e com esforço, resignação e disciplina promove todo o bem que estiver ao seu alcance para construir uma sociedade solidária. Essa definição, ela nos orienta que não é necessariamente que seja, não é apenas ser espírita, né? O que nós precisamos é ser bons espíritas, para aproveitarmos esse trabalho, esse conhecimento que a doutrina nos traz, né? Isso colocando como nós espíritas. Mas é claro que existem trabalhadores da última hora que não são espíritas e que colocam em prática atualmente todas as lições do Cristo com muita veemência e com muita presteza também, né? Mas nós espíritas temos um encargo maior, uma responsabilidade maior, porque nós temos o conhecimento
de toda que Kardec nos trouxe, dos ensinamentos de Jesus. Ele trouxe tudo novamente para que nós tenhamos dentro de nós qual é o caminho que temos que seguir, né? As leis de Deus, nós já sabemos tudo isso, sabemos que na nossa consciência está tudo aquilo que temos que fazer de melhor para o progresso daqueles nosso e daqueles que de alguma forma estão perto de nós. Né? Então, nós temos uma responsabilidade maior. Então, apesar de nós sermos considerados trabalhadores da última hora, não vamos nos enganar que só por sermos espíritas já estamos garantindo o nosso salário. Não é assim. Nós temos muito mais que isso. Nós temos que colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E isso é uma responsabilidade muito grande. Essa parábola também, ela é condizente com a lei da reencarnação, porque nós somos caminheiros da eternidade em diferentes estados evolutivos. Uns com mais, outros com menos realizações, trazidas do passado e, portanto, de necessidades diferentes. Então, espíritos que somos, já de tanto tempo que estamos encarnando e reencarnando, trazemos dentro de nós, né, diferentes estados evolutivos, cada um de acordo com o seu próprio desenvolvimento, né? Cada um é único no seu desenvolvimento, né? Então, os primeiros são aqueles que caminham para frente em linha reta. Entretanto, aqueles que seguem por atalhos tortuosos serão os últimos, não obstante pudesse ter sido os primeiros a iniciar a marcha e adquirir conhecimento. Então, durante as nossas encarnações, existem aqueles que caminham no caminho reto, no caminho do bem, no caminho das leis de Deus, seguem fervorosamente, com resignação, e estes têm um desenvolvimento mais rápido, eles caminham mais rápido para as conquistas do seu progresso, né? Enquanto que outros, dado ao nosso livre-arbítrio, muitas vezes saímos fora, né, do caminho reto, do caminho do amor, das leis de Deus, e temos que retomar novamente várias vezes, né? Várias vezes retomamos e voltamos até que consigamos incutir em nós todas essas leis de Deus e colocá-las em prática, né? Muitos serão chamados no curso dos tempos, mas como é sempre muito grande o número de recalcitrantes e retardatários em relação aos obedientes e diligentes, acontece que poucos são escolhidos de cada vez. Então, essa parábola, ela também vem nos ensinar que nós vamos sendo chamados de acordo com o nosso aprendizado. Conforme vamos sendo dignos do trabalho na obra do Senhor, nós vamos recebendo este chamado. E aí compete a nós desenvolvermos da melhor maneira, porque Deus sabe todos os seus filhos, a capacidade de cada um. Então, nós precisamos também ter isso muito atento, sermos muito atentos quanto a isso,
nas nossas vidas, porque nós estudamos, mas vai chegando um momento que vamos sendo chamados a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, de alguma forma expandir este conhecimento, né, para outras pessoas. Então, às vezes, é através de orientação que às vezes o trabalho somos chamados para orientar, para trabalhar no bem, na ajuda do próximo, da caridade. Existem inúmeros trabalhos que somos convidados todos os dias, e nós, com o nosso aprendizado, com aquilo que já sabemos, espíritas que somos, temos maior responsabilidade no desempenho das nossas tarefas. O cultivo é nosso, entretanto, o tempo para a colheita e a qualidade de frutos a serem colhidos depende de nós. Uma vez que já fomos chamados, cabe a nós nos esforçarmos para sermos escolhidos o mais breve possível. Então é isso, meus amigos. A Virgínia já nos orientou na última aula a esse respeito, e agora nessa parábola nós também temos esse mesmo entendimento de que nós temos que seguir em frente no cultivo da vinha em que estamos, né? E aí a produção, os frutos que vamos adquirir do nosso empenho, do nosso trabalho, vai depender de cada um de nós, né? E o pagamento, o salário que receberemos do nosso empenho, da nossa obra, da nossa prática no bem, esse pagamento ele virá de acordo com aquilo que nós produzimos, né? Então o tempo vai ser nosso. Vamos um dia colher sim o nosso salário, né? E precisamos fazer com que esse salário seja o mais breve possível, né? Tanto o salário como a nossa aptidão para o trabalho nessa vinha, né? Cabe a nós estarmos dispostos para esse trabalho. E quem são os obreiros do Senhor, né? O Espírito da Verdade nos ensina que os obreiros do Senhor, falando sobre os obreiros do Senhor, ele nos ensina assim, que são chegados os tempos em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Veja bem, pessoal, olha só. Eu vou até repetir essa frase, porque ela é muito atual com o que nós estamos vivendo, né? Então, ele nos ensina que são chegados os tempos em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensa na terra, porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos,
e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, meus amigos, o Espírito da Verdade, ele deixa muito claro para nós, né, que são chegados os tempos da regeneração, né, da transformação planetária. Então, cabe a nós, né, assumirmos o nosso posto na vinha, assumirmos o nosso trabalho e praticá-los com devotamento, com alegria, com satisfação em trabalhar para o Senhor, porque nós já temos o conhecimento. Jesus já nos ensinou. Kardec veio também trazer tudo novamente para nos relembrarmos de toda a obra do Cristo e fazermos valer todos aqueles ensinamentos. Então chegou a hora de nós praticarmos. O momento é agora. Não temos que esperar mais nada. Não podemos deixar para amanhã mais nada, né? O momento é agora, do trabalho árduo. Não temos que esperar nada da matéria, não precisamos esperar nenhum tipo de recompensa da matéria, ou admiração, ou nada disso referente à matéria. Temos que executar o nosso trabalho da melhor maneira possível, com o nosso coração aberto, com alegria e saber e com felicidade, né, de que fomos convidados para esse trabalho. Então vamos executá-lo, porque é isso que o Pai espera de nós. O nosso trabalho no bem, com alegria, com satisfação e com empenho, né? Sem esmorecimento. Por mais dificuldades que tenhamos, não tem problema, né? Tudo superaremos com a fé naquele que nos proporcionou. Se estamos sendo chamados, é porque temos aptidão. E se temos aptidão, temos que executá-la da melhor maneira possível. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Reconforto do Espírito, psicografado pelo Chico Xavier, né? Onde ele diz assim: onde estiveres, procura o bem que possas fazer. No Evangelho, fomos chamados ao amor claro e simples. Sabe que todas as bênçãos da estrada pertencem ao misericordioso Senhor da vinha. Então, é isso, né? Aonde estamos, somos chamados para trabalharmos no bem, para executarmos a obra que está contida no Evangelho de Jesus. Então, que Jesus nos abençoe, que as bênçãos do Pai possa inundar os nossos corações e as nossas mentes para termos o discernimento correto daquilo que temos que executar, né? Que o bem esteja sempre em nosso coração e que estejamos sempre à disposição para o trabalho na vinha do Mestre. Muita paz, muita luz e muita bênção para todos. Um forte abraço e também quero dizer a vocês que este ano eu estou me despedindo, que essa foi a última aula que eu estive com vocês. Certamente nos veremos nas próximas lives, mas a aula é a última. Então já estamos caminhando para o final, mas que Jesus nos ilumine e que tenhamos sempre o amor de Deus a ser a nossa meta, né? Para divulgação do bem e da paz. Muita luz para todos vocês. Beijo.